Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 15. A morte de Dhenukasura. Se Krishna e seu irmão mais velho, Balarama, passaram da idade infantil Kaumara para a idade Pauganda, que vai do 6º até o 10º ano. Naquela ocasião, todos os vaqueiros se reuniram e concordaram em dar àqueles meninos, que haviam passado dos 5 anos, o encargo das vacas nos pastos. Encarregados das vacas, Krishna e Balarama atravessavam Vrindavana, purificando a terra com as pegadas dos seus pés de lótus. Acompanhado pelos vaqueirinhos e Balarama, Krishna conduzia as vacas e tocava flauta pela floresta de Vrindavana, que era cheia de flores, vegetais e capim de pasto. A floresta de Vrindavana era tão santificada como a mente de um devoto, e estava cheia de abelhas, flores e frutas. As aves chilreavam e os lagos de águas claras davam alívio a todas as fadigas, enquanto brisas de perfume suave sopravam sempre, reavivando a mente e o corpo. Krishna, com seus amigos e Balarama, entrou na floresta e, vendo a situação favorável, aproveitou ao máximo a atmosfera. Krishna viu todas as árvores carregadas de frutas e de ramos novos, curvando-se até tocar o chão, como se lhe dessem boas-vindas, tocando seus pés de lótus. Ele ficou muito satisfeito com o comportamento das árvores, frutas e flores e começou a sorrir, compreendendo os desejos delas. Krishna então falou para seu irmão mais velho, Balarama: Meu querido irmão, você é superior a todos nós, e seus pés de lótus são adorados pelos semideuses. Veja só como estas árvores, cheias de frutas, se curvaram para adorar seus pés de lótus. Parece que assim elas tentam sair das trevas, de terem sido obrigadas a aceitar a forma de árvores. De fato, as árvores nascidas em Vrindavana não são entidades vivas comuns. Elas estão nesta condição de vida estacionária, por terem defendido o ponto de vista impessoal em suas vidas passadas. Mas agora elas têm a oportunidade de vê-lo em Vrindavana e oram por mais avanço na vida espiritual, aproveitando-se da associação pessoal com você. De modo geral, as árvores são entidades vivas no modo da escuridão, e os filósofos impersonalistas estão nesta escuridão. Mas eles a erradicam, tirando pleno proveito de sua presença. Acho que os zangões, que estão zumbindo ao seu redor, foram seus devotos em vidas passadas. Eles não conseguem deixar sua companhia, porque ninguém pode ser um senhor melhor e mais carinhoso do que você, que é o Deus Supremo e original. Esses zangões tentam difundir suas glórias através do canto constante, e acho que alguns deles devem ser grandes sábios, devotos de sua onipotência, que estão disfarçados de zangões, porque são incapazes de abandonar sua companhia, sequer por um momento. Meu querido irmão, você é a suprema divindade adorável. Veja só como os pavões estão dançando em sua frente, com grande êxtase. Os veados, cujo comportamento é igual ao das gopis, estão lhe dando boas-vindas, com o mesmo afeto. E os cucos, que moram nesta floresta, recebem-no com grande júbilo,
porque consideram muito auspicioso você ter vindo até a casa deles. Embora sejam árvores e animais, estes moradores de Vrindavana estão glorificando e estão dispostos a acolhê-lo da melhor maneira que podem, como é a prática das grandes almas ao receberem em casa outra grande alma. Quanto à terra, ela é tão piedosa e afortunada que as pegadas de seus pés de lótus estão marcando seu corpo. É muito natural para estes habitantes de Vrindavana receber assim uma grande personalidade como você. As ervas, trepadeiras e plantas também são afortunadas de poderem tocar em seus pés de lótus. E por você tocar em seus ramos, estas plantinhas também se tornam gloriosas. E a respeito das colinas e rios, eles também são gloriosos, porque você está olhando para eles. Acima de tudo, as meninas de Vraja, as gopis, atraídas por sua beleza, são as mais gloriosas, porque você as abraça com seus braços fortes. E assim, o Sr. Krishna e Balarama começaram a gozar a companhia dos habitantes de Vrindavana, para completa satisfação destes, juntamente com os bezerros e vacas nas margens do Yamuna. Em alguns lugares, Krishna e Balarama eram acompanhados por seus amigos. Os meninos cantavam, imitavam os zumbidos dos zangões e acompanhavam Krishna e Balarama, que estavam enguirlandados de flores silvestres. Enquanto andavam, os meninos às vezes imitavam o grasnido dos cisnes no lago, ou quando viam os pavões dançando, eles os imitavam diante de Krishna. Krishna também mexia o pescoço, imitando a dança e fazendo seus amigos rirem. As vacas de que Krishna tomava conta tinham nomes diferentes, e Krishna as chamava com amor. Depois de ouvirem o chamado de Krishna, as vacas logo respondiam mugindo, e os meninos apreciavam este intercâmbio com plena satisfação em seus corações. Todos eles imitavam os sons vibrados pelas diferentes espécies de aves, especialmente os chakoras, pavões, cucos e bharadvajas. Às vezes, quando viam animais menores, fugindo de medo do rugido de leões e tigres, os meninos, com Krishna e Balarama, também imitavam os animais, correndo junto com eles. Quando sentiam algum cansaço, eles se sentavam e Balarama punha a cabeça no colo de um dos meninos, só para descansar, e Krishna vinha sem demora e se punha a massagear as pernas de Balarama. E às vezes ele pegava um abano de palmeira e começava a abanar o corpo de Balarama, produzindo uma brisa agradável para aliviá-lo de seu cansaço. Outros meninos algumas vezes dançavam ou cantavam, enquanto Balarama descansava. Outras vezes eles lutavam entre si ou saltavam. Quando os meninos se entretinham dessa maneira, Krishna logo se juntava a eles. Pegando em suas mãos e desfrutando de sua companhia, Krishna ria e elogiava as atividades deles. Quando Krishna sentia cansaço, ele às vezes se sentava debaixo de uma árvore, ou se deitava no colo de um vaqueirinho. Quando ele se deitava, tendo um menino ou uma raiz de árvore como travesseiro, alguns dos meninos vinham massagear suas pernas, e alguns abanavam seu corpo com um leque feito de folhas. Alguns dos meninos mais talentosos cantavam com vozes muito suaves, para agradá-lo,
e rapidamente sua fadiga ia embora. A suprema personalidade de Deus, Krishna, cujas pernas são cuidadas pela deusa da fortuna, misturava-se ao grupo dos vaqueirinhos, como se fosse um deles, e expandia sua potência interna para parecer exatamente como um menino de aldeia. Mas apesar desta sua aparência, havia ocasiões em que ele provava ser a suprema personalidade de Deus. Às vezes, certos homens se fazem passar pelo Deus Supremo e enganam pessoas inocentes, mas só podem enganar, pois não podem exibir a potência de Deus. Enquanto Krishna ocupava-se em seus passatempos transcendentais, exibindo sua potência interna na companhia de seus afortunadíssimos amigos, ocorreu outra oportunidade para ele exibir os poderes sobre-humanos da divindade. Seus amigos mais íntimos, Sridhama, Subala e Stota Krishna, começaram a falar com Krishna e Balarama com grande amor e afeição. Querido Balarama, você é muito poderoso. Seus braços são muito fortes. Querido Krishna, você é muito hábil em matar todas as espécies de demônios perturbadores. Vocês já notaram que bem perto daqui há uma grande floresta chamada Talavana? Esta floresta está cheia de palmeiras, e todas as árvores estão carregadas de frutas. Algumas estão caindo, outras estão muito maduras, ainda na árvore. É um lugar muito agradável, mas por causa de um demônio muito grande, Dhenukasura, é muito difícil ir até lá. Ninguém pode chegar até as árvores para colher as frutas. Queridos Krishna e Balarama, este demônio está presente lá, na forma de um asno, e está rodeado de amigos igualmente demônios, sob a mesma forma. Todos eles são muito fortes, por isso é muito difícil aproximar-se deste lugar. Queridos irmãos, vocês são as únicas pessoas capazes de matar estes demônios. Além de vocês dois, ninguém mais pode ir lá, de medo de ser morto. Nem mesmo os animais vão até lá, e nenhuma ave dorme lá. Saíram todos. Pode-se apenas apreciar o doce aroma que vem daquele lugar, pois parece que até agora ninguém saboreou as doces frutas de lá, seja na árvore, seja no chão. Querido Krishna, para falar francamente, estamos muito atraídos por este doce aroma. Querido Balarama, vamos todos lá para saborear estas frutas. Agora o aroma das frutas espalha-se por toda parte. Vocês não sentem o cheiro daqui? Quando Balarama e Krishna foram solicitados dessa maneira por seus sorridentes amigos íntimos, eles ficaram inclinados a satisfazê-los e puseram-se a caminho da floresta, rodeados de todos os seus amigos. Imediatamente, depois de entrar em Talavana, Balarama começou a sacudir as árvores com seus braços, exibindo a força de um elefante. Por causa deste sacudir, todas as frutas maduras caíram no chão. Ouvindo o som das frutas que caíam, o demônio Dhenukasura, que vivia ali na forma de um asno, começou a se aproximar com grande força, fazendo tremer todo o campo, de modo que todas as árvores começaram a agitar-se, como se houvesse um terremoto. O demônio apareceu primeiro diante de Balarama e começou a dar coices no peito dele, com as pernas traseiras.
No começo, Balarama não disse nada, mas o demônio, muito irado, continuou a dar coices com mais veemência. Desta vez, Balarama agarrou logo as pernas do asno com uma das mãos e, girando-o, atirou-o nas copas das árvores. Enquanto Balarama o girava, o demônio perdeu a vida. Balarama lançou o demônio sobre a maior palmeira próxima, e o corpo do demônio era tão pesado que a palmeira caiu sobre outras árvores, fazendo-as caírem também. Parecia que um grande furacão passara sobre a floresta, e todas as árvores estavam caindo, uma após a outra. Esta demonstração de força extraordinária não é surpreendente, porque Balarama é a personalidade de Deus, conhecida como Ananta Sheshanaga, que sustenta todos os planetas nos capelos de suas milhões de cabeças. Ele mantém toda a manifestação cósmica, exatamente como dois fios se entrelaçam, formando a trama de um tecido. Depois que o demônio foi atirado nas árvores, todos os amigos e companheiros de Dhenukasura reuniram-se imediatamente e atacaram Balarama e Krishna com muita força. Estavam determinados a retaliar e vingar a morte de seu amigo. Mas Krishna e Balarama começaram a pegar cada um dos asnos e a girá-los da mesma forma. Assim, mataram todos os asnos, atirando-os sobre as palmeiras. Os cadáveres dos asnos formaram então uma cena panorâmica, pois parecia que nuvens de diversas cores se acumulavam sobre as árvores. Ouvindo falar sobre esse grande incidente, os semideuses dos planetas superiores começaram a derramar chuvas de flores sobre Krishna e Balarama, e começaram a tocar seus tambores e a oferecer preces devocionais. Alguns dias depois que Dhenukasura fora morto, as pessoas começaram a ir para a floresta de Talavana para colher as frutas, e os animais começaram a voltar sem medo para se alimentar das relvas excelentes que cresciam ali. Pode-se acumular atividades piedosas pelo simples fato de cantar ou ouvir estas atividades e passatempos transcendentais dos irmãos Krishna e Balarama. Quando Krishna, Balarama e seus amigos entraram na aldeia de Vrindavana, eles tocavam flauta e os meninos louvavam as atividades incomuns deles na floresta. Seus rostos estavam decorados com tilaka e sujos do pó que as vacas levantavam. A cabeça de Krishna estava enfeitada com uma pena de pavão. Ele e Balarama tocavam suas flautas, e as jovens gopis ficavam alegres ao verem Krishna voltando para casa. Todas as gopis em Vrindavana ficavam muito amuadas por causa da ausência de Krishna. O dia todo elas pensavam em Krishna na floresta ou apacentando as vacas no pasto. Ao verem Krishna voltando, aliviavam-se de imediato de todas as suas ansiedades e começavam a olhar para o rosto dele, como se fossem zangões pairando sobre o mel da flor de lótus. Quando Krishna entrava na aldeia, as jovens gopis sorriam e riam. Enquanto tocava a flauta, Krishna desfrutava dos belos rostos sorridentes das gopis. Então, Krishna e Balarama eram recebidos sem demora por suas mães afetuosas, Yashoda e Rohini, que, de acordo com as exigências do momento, começavam a atender os desejos de seus filhos carinhosos. Ao mesmo tempo,
as mães prestavam serviço e abençoavam seus filhos transcendentais. Elas cuidavam muito bem de seus filhos, banhando-os e vestindo-os. Krishna se vestia de roupas amarelas e Balarama de azuis, e recebiam todo tipo de adornos e guirlandas de flores. Estando aliviados do cansaço do trabalho do dia no pasto, eles pareciam reanimados e muito belos. Suas mães lhes davam pratos saborosos, e eles comiam tudo com gosto. Depois de comer, eram colocados em camas muito limpas, e as mães começavam a cantar várias canções sobre as atividades deles. Nem bem se sentavam na cama, eles já caíam logo em sono profundo. Dessa maneira, Krishna e Balarama costumavam gozar a vida de Vrindavana, como vaqueirinhos. Às vezes Krishna costumava ir cuidar das vacas à beira do Yamuna, com seus amigos e com Balarama, e outras vezes ia só com seus amigos. Certo dia, durante o verão, os meninos e as vacas ficaram com muita sede e começaram a beber a água do Yamuna. O rio, porém, estava envenenado, por causa do veneno da grande serpente chamada Kaliya. Porque a água estava muito envenenada, os meninos e as vacas foram afetados logo depois que a beberam. De repente, eles caíram no chão, parecendo mortos. Então Krishna, que é a vida de tudo que vive, lançou sobre eles seu olhar misericordioso, e todos os meninos e vacas recuperaram a consciência e começaram a se entreolhar com grande espanto. Podiam entender que por terem bebido a água do Yamuna, haviam morrido, e que o olhar misericordioso de Krishna restaurara-lhes a vida. Assim, eles apreciaram o poder místico de Krishna, que é conhecido como Yogeshvara, o Senhor de todos os yogis místicos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 15 de Krishna, intitulado A Morte de Dhenukasura.